Se você é que nem eu, você provavelmente já instalou mais distribuições aí na sua máquina do que você consegue contar. Isso aí tem nome, é distro hopping. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar um serviço que vai te ajudar a acabar com isso de vez. Ou pelo menos vai tentar, né? No vídeo de hoje eu vou te mostrar o DistroC. O DistroC é um site que permite que você teste diversas distros Linux diretamente do seu navegador. Se você entrar em distroc.com, você vai cair nesse site aqui e você consegue ver, inclusive, tem mais de 400 versões disponíveis para você testar. Então, provavelmente a distro que você está querendo testar, ela vai ter por aqui. Mas é claro, pode ser que não tenha simplesmente todas as distribuições que você conseguir pensar. Aqui, inclusive, fala, a internet está disponível para usuários cadastrados. Então, se você quiser testar essa distribuição com a internet, você precisa fazer login aqui em cima. Nesse caso, a gente não vai fazer, mas se você quiser isso, é só você fazer o login ali com a sua conta do Google. Depois aqui, você consegue pesquisar por diversas distribuições. Aqui na página inicial ele só tem algumas delas, mas você consegue usar aqui a caixa de busca e pesquisar por uma distribuição específica. Aqui a gente consegue ver que tem Arch Linux, tem o Big Linux, que é uma distribuição brasileira, tem o Debian, o Deepin, Elementary, Endeavour, Fedora, Linux Mint, tem diversas distribuições populares. Então, se você tiver em dúvida entre algumas delas, você pode vir aqui fazer um teste dessa distribuição, sem você precisar de fato instalar no seu computador, dá uma olhadinha em como você acha a interface, se você gosta dela, e aí depois você pode fazer o teste aí diretamente na sua máquina e poder evitar algumas instalações que talvez você não curta tanto. Aqui no caso eu vou utilizar o Vanilla OS para testar. Então é só vir aqui embaixo, clicar em Vanilla OS e aí ele vai entrar nessa tela aqui, Vanilla OS. Selecione uma versão do Vanilla OS para testar online. Aqui no caso do Vanilla OS especificamente, a gente só tem a versão 22.10 porque é a única versão dele que existe. Mas em algumas distribuições você vai conseguir testar mais de uma versão. Assim como é o caso do Ubuntu, por exemplo, que tem uma versão LTS e a versão 23.10 que acabou de sair. Aqui no caso, como só tem essa versão, a gente clica em 22.10. Aí ele vai fazer uma verificação aqui para confirmar que você não é um bot, você não precisa clicar em nada. Às vezes, se tiver muitas pessoas no site, pode ter uma fila aqui para você conseguir entrar e fazer um teste. Aqui no meu caso não teve nenhuma fila, mas pode ser que isso aconteça e é só esperar. Agora é só a gente clicar aqui em Start Vanilla OS. E na verdade agora que ele mostra a fila. Ele fala que eu estou na posição 1 da fila. E o tempo aqui esperado é de 0 minutos. Como no caso eu sou a única pessoa testando aqui agora, vai entrar rapidinho. Mas se tiver mais pessoas, você vai ter que esperar um tempinho. Mas é só deixar aqui aberto, vai lá, faz um cafezinho, espera e é rapidinho que você já vai conseguir testar. Já terminou a fila, agora é só a gente clicar aqui em Continue. Ele vai abrir aqui o navegador em tela cheia para você ter uma experiência mais parecida de fato com o sistema operacional. Agora é só a gente esperar ele carregar de fato e aqui ele já carregou o Vanilla OS. A gente já consegue sair testando, mas lembrando que como a gente não fez login, nada que tiver internet vai funcionar, mas aqui você consegue sair mexendo normalmente no Vanilla OS. Mas lembrando que essa distribuição está rodando via virtualização, via um navegador de internet. Então o desempenho não vai ser dos melhores. Isso aqui é muito mais para você testar a interface, para você ver como é o visual do sistema, quais são os aplicativos que vêm por padrão. É mais para você ter uma noção de o que é a distribuição do que para você saber se essa distribuição vai rodar super rápido na sua máquina. Aí nesse caso realmente é só você testando diretamente no seu computador. Mas aqui é bom que você tenha uma primeira noção da distribuição. Se você realmente gostar, você instala na sua máquina e aí você vai ter mais certeza se você vai gostar ou não. Aqui no caso do Vanilla OS, quando a gente abre ele pela primeira vez, aparece esse pop-up aqui de Try Vanilla OS. No caso aqui a gente não vai instalar, porque a gente está só testando nessa máquina. Então a gente clica aqui em Try Vanilla OS e ele já vai fechar essa janela. E a gente pode vir e utilizar normalmente o sistema. A gente pode vir aqui na tela de Activities, a gente consegue dar uma olhada em quais são os aplicativos que tem instalado por padrão no Vanilla OS. A gente consegue dar uma olhada aqui no Control Center, por exemplo. Clicando aqui, ele abriu a janelinha do Control Center, então a gente consegue dar uma olhada em como que é a interface. A gente consegue ver quais são os containers que tem por aqui. É claro que como não tem internet a gente não consegue fazer muita coisa, a gente não consegue instalar outras aplicações, mas dá para ter uma noção de como é o sistema. A gente pode vir aqui no menu da direita também, a gente pode abrir as configurações, a gente pode ver tudo que tem de configuração nesse sistema.
Vamos abrir de novo aqui o Activities, vamos abrir mais uma aplicação para ter uma noção. A gente pode vir aqui em Show Applications de novo, a gente pode abrir o Extension Managers, dar uma olhadinha em todas as extensões que vem instalada no Vanilla OS. Aqui no caso o Vanilla OS não vem com nada ativado, porque justamente a ideia é ter uma experiência padrão do GNOME, mas ele já vem com algumas extensões do sistema aqui. Então você consegue dar uma olhada, você consegue sair ativando as extensões, ver o que cada uma delas faz. Você consegue ver aqui, ó, que ele já de fato foi modificando. Então você consegue testar o sistema exatamente como ele é. Vamos voltar lá no DistroC para dar uma olhada em uma outra distribuição. Para isso, vamos simplesmente recarregar a página aqui. Então a gente pode voltar aqui no DistroC e vamos testar uma outra distribuição. Agora vamos testar a brasileira Big Linux. Se a gente clicar aqui, ele vai falar, ó, selecione uma versão. A gente vai selecionar a versão com KDE, que é a única que tem por aqui. Depois é só a gente confirmar que a gente é humano, clicar aqui em Start Big Linux, esperar na fila. Aqui agora, nesse caso, eu estou na posição 2, mas de qualquer maneira vai mesmo assim ser muito rápido. A fila já terminou por aqui, agora é só clicar em Continue e mais uma vez ele vai abrir em tela cheia aqui para mim. E agora é só esperar o sistema inicializar. Aqui no caso do Big Linux, quando a gente abrir o sistema, ele não vai cair direto lá na área de trabalho. Você vai precisar selecionar algumas opções aqui antes de testar. Então vamos lá. Primeiro ele pede o idioma aqui, no caso obviamente eu vou colocar português Brasil. Depois ele pede o modelo do teclado, no meu caso é um modelo americano, mas se você tiver um teclado ABNT2 com C cedilha é só escolher a versão BR. Depois você pode selecionar o tema dos aplicativos, aqui no caso eu vou colocar no Breezy Dark. Depois você escolhe o modo do desktop, se você quer o desktop clássico do KDE, se você quer o KUnity, que ele vai imitar a interface Unity, se você quer o New, NextG, que ele vai imitar o GNOME, Modern ou DeskX. Aqui no caso vamos testar esse New para dar uma olhadinha como ele é. E pronto, a gente já está na área de trabalho do Big Linux. Mais uma vez, é só a gente sair testando o sistema normalmente. Aqui a gente consegue ver que na área de trabalho ele já tem ícones para lixeira, central de comando, gerenciar arquivos e instalar o sistema no HD, só que mais uma vez, como a gente está nessa máquina virtual, a gente não precisa de fato instalar o sistema, e aí a gente consegue sair utilizando o sistema normalmente. Aqui a gente consegue ver que o navegador principal do Big Linux é o Brave, então se você prefere o Brave do que o Firefox, aqui já é uma vantagem para o Big Linux para você, e você não precisou instalar o sistema para saber disso. A gente consegue vir aqui, abrir o menu iniciar, a gente consegue ver ó, que esse New ele tem um menu iniciar bem mais largo, então a gente consegue vir aqui, sair olhando quais são as aplicações que tem no Big Linux, a gente consegue abrir, por exemplo, inclusive o LibreOffice aqui. Então vamos abrir para testar, para ver como que ele fica aqui no Big Linux. E ele abriu aqui. Normalmente a gente consegue escrever nele tranquilamente. Então a gente consegue realmente utilizar o sistema completinho para a gente ter uma noção real se a gente quer utilizar esse sistema ou não antes de instalar ele na sua máquina e ter que formatar tudo, fazer backup, para depois você instalar e daqui 5 minutos você falar, ah, eu não gosto dessa interface. Então vem aqui no DistroC antes, testa alguns sistemas, vê qual te agrada mais e aí depois você faz a instalação diretamente na sua máquina. E agora que você já testou várias distros, que tal instalar uma delas aí no seu computador? Clica nesse vídeo aqui do lado que eu vou te mostrar 4 aplicativos para você fazer o seu pendrive bootável e instalar essa distro por aí. Eu te vejo lá!